vezes a forma, desculpa interromper, a forma às vezes não pode atrapalhar o conteúdo, porque vocês são craques realmente nessa economia de atenção, né? Muitas vezes por polêmicas, por frases fortes, até xingamentos, né? Muitas vezes são usados palavrões de vez em quando. Isso prende a atenção, realmente isso fideliza uma base, mas isso às vezes não cobra um preço em termos de credibilidade, porque às vezes a pessoa vê você, o senhor, ou o Renan, ou outro, alguém do MBL/Missão, num vídeo falando alguma coisa e tratar esses moleques não tem condição nenhuma de gerir coisa nenhuma, quanto mais um país. Quer dizer, essa coisa da forma e do conteúdo, às vezes a forma não atrapalha o conteúdo? Eu não acho, primeiro porque, só para, digamos assim, fazer uma observação em relação ao pressuposto da sua pergunta, quando o Renan fala um palavrão, não é cálculo, tá? Não é porque ele acha que é a forma que ajuda a prender mais a atenção, é genuíno, não é? É a maneira dele mesmo que ele, enfim, aquilo sobe, ferve o sangue dele em determinado assunto e ele fala um palavrão. Então, agora, como presidente fazer isso seria muito ruim, né? Imagina um presidente da República agindo assim. Só para separar um pouco. Eu não acho de todo ruim, tá, Zanini? Porque a autenticidade é uma coisa que as pessoas buscam também. A transparência em relação a quem você é, ao que você pensa, aquilo que você está sentindo, até os seus defeitos, até os seus sentimentos que, digamos assim, geralmente uma pessoa pública represaria, esconderia. Eu acho que há sim uma demanda, digamos assim, para um presidente ou para uma pessoa pública que se mostra mais humana, que mostra que tem sentimentos que muitas vezes não são convenientes do ponto de vista de comunicação. Bolsonaro, Lula, os grandes líderes todos eles têm expressam esse sentimento viés. De toda maneira, né? E eu não acho também que diminua a credibilidade, mesmo porque acho que uma coisa que ficou muito claro para mim nesses últimos anos é que respeito e credibilidade na política só vem com força, só vem com tamanho, né? A imprensa só te dá cobertura a partir do momento que você tem relevância. O mercado só te leva a sério a partir do momento que você tem poder para transformar a realidade ou tem algum poder de decisão. E o tamanho, né? Você precisa considerar que nós sempre lutamos uma guerra assimétrica, né? Nós nunca tivemos à disposição tanto canhão, os holofotes da imprensa que, por exemplo, a Dilma tinha sendo presidente da República, né? Nem o dinheiro, nem os ministérios, nem os cargos que os nossos adversários sempre tiveram e ainda têm. Sempre foi uma guerrilha. Sempre foi uma atividade de guerrilha, né? A gente sempre teve numa batalha assimétrica em que dentro das redes sociais, que apesar de hoje, acho que ser majoritário na população o uso, ainda assim não é tão grande a ponto de alcançar 100%, então a gente já está num universo limitado. Dentro desse universo limitado, a gente ainda está disputando espaço com quem tem mais dinheiro, com quem tem mais cargo, com quem tem mais espaço do que a gente. Então, nós precisamos ter uma fórmula que, digamos assim, quebre essa formação, da mesma maneira que... Agora, em termos de contribuição... Só para fechar, Dani... Da mesma maneira como o Dario tinha um exército que era o dobro do exército do Alexandre na Batalha de Gaugamela, a gente está indo no formato de Queen ali para tentar quebrar a formação. Agora, em termos de contribuição para a qualidade do debate público, porque eu, sinceramente, me entristece. Eu cobri o MBL primeiro na rua, depois acampando na frente do Congresso Nacional, vi a participação, a importância que vocês tiveram no impeachment, sei da capacidade intelectual de cada um de vocês. Sinceramente, me entristece quando o senhor, que é uma pessoa... Depois vamos mostrar o livro, né? De lá para cá, virou uma espécie de referência para uma ala. A forma como, inclusive, o senhor decidiu fazer as coisas, o senhor está aqui com segurança. Os alvos do senhor, muitas vezes, não tem. O que resta de caldo... você sabe exatamente a mensagem que você quer, qual é o objetivo que você tem com ela. Não tenho muita clareza se o senhor sabe o que o senhor produz com isso. Qual é o tipo de resultado na vida prática das pessoas que são alvos. E eu nem estou falando especificamente aqui de mim, eu posso elencar vários. Exemplo. E esse aqui é uma figura pública, tá? Que foi muito importante para o MBL. Ajudou a botar o MBL de pé pelos acertos e pelos erros. Renan Santos chama... Sérgio Moro de rato, fraco e derrotado. Depois o Moro decidiu não ir ao debate, teve de fechar as redes sociais. De novo, em termos de contribuição para a qualidade do debate, o senhor acha que o senhor dá a melhor contribuição possível? Vamos lá, Dani. Primeiro ponto,
Eu ando de segurança por causa de ameaça de Comando Vermelho e de PCC. O Movimento Brasil Livre não tem nenhuma guerrilha armada a ponto de ameaçar a vida de ninguém. Então, assim, as pessoas que você tem como alvo não têm segurança, assim, eu não incito ninguém a matar ninguém, eu não tenho militância que mate ninguém, eu não tenho uma força armada. Até agora, nós não somos uma facção criminosa que ameaça a vida de ninguém. Até agora, vai para a universidade caçar briga com aluno. É um negócio assim, foram eventos do PT, do Fernando Haddad, salvo engano, foram 3. Que os militantes do MBL foram até lá, tem uma troca de provocações, os ânimos escalam, um dia vai dar merda, falando português muito claro, um dia vai dar merda. E aí a minha pergunta volta a ela, é a melhor contribuição que o senhor, o Renan Santos, são pessoas claramente muito habilitadas, com altas habilidades, para usar a expressão da moda, todo mundo lido, todo mundo entendido, todo mundo esperto, é a melhor contribuição até hoje. É tipo, pegar e emular o que fazem deputados da mais baixa qualidade, por exemplo, da Alesp, aqui em São Paulo, é uma pergunta, é uma curiosidade que eu tenho. O Mamãe Falei, inquestionavelmente inteligente, rápido. Isso é o melhor que vocês conseguem fazer? Dani, vamos lá. O exemplo que você citou é perfeito para mostrar o quanto ninguém está ameaçado em razão de um embate político com o MBL, é justamente o oposto, né? Todas as ações em universidades, nenhuma delas, ninguém do MBL, primeiro, não bate em ninguém, segundo, não começa a bater em ninguém. Sempre sai atacado, sempre sai agredido. E a nossa diretriz há 12 anos sempre foi, não, obviamente, não começar a agressão, mas segundo, se agredido, não revidar. Mesmo porque você falou sobre o acampamento pelo impeachment em frente ao Congresso Nacional, eu estive nesse acampamento. E eu me lembro de quando o Cibá Machado era líder do governo, falou, vou expulsar esses vagabundos daqui, eu vou pro pau com vocês. Cibá Machado era deputado pelo PT. Isso. No outro dia, veio o MTST, né, e tacou pau, pedra, jogou rojão em cima da gente, e nós ficamos de costas, né, e mais uma vez, a nossa diretriz sempre foi essa. Por quê? Porque nós sabíamos que se a gente reagisse, a imprensa muito provavelmente colocaria a gente como agressor. E aí, nós estávamos de costas, nós só apanhamos, quebraram a costela de um militante nosso. No outro dia, a capa dos jornais era confronto. Mas que confronto? Confronto pressupõe 2 lados brigando. A gente sempre apanhou. E apanhou quieto ainda. Então, Dani, você me desculpa, mas não existe nenhuma ação nossa que tenha ameaçado a vida de ninguém. Mas chamar o Moro de rato... Não é um pouco excessivo para alguém que quer ser presidente da República? Não. Ele é um senador da República, né? O senador da República não pode ser rato? Vamos lá. A impressão que o senhor tem dele hoje? Eu tenho muita curiosidade de saber, porque o Sérgio Moro, de novo, né? Impossível dizer que a direita que está aí, em todas as suas vertentes, e eu já fiz questão de separar aqui o MBL e o Missão, farei quantas vezes for necessário, seja pela, de novo, né, a qualidade intelectual, seja pela diferença sutil, eu diria, na forma. Mas ele foi um motor para essa direita. Há uma decepção com o que se tornou. Eu, sinceramente, não consigo entender como vejo a trajetória, uma trajetória muito acidentada, né? De todo poderoso para alguém que saiu desafiando o governo Bolsonaro e agora está lá ao lado, inclusive defendendo o Flávio Bolsonaro de acusações que vocês, inclusive, cobram investigação. Qual é o juízo de valor que você faz desse personagem hoje? Então, é exatamente esse ponto que eu coloco. Você pergunta, olha, há uma decepção com a forma que vocês criaram ter levado a isso? Há uma decepção com as pessoas, né, que... Na época do impeachment, nós éramos uma coisa só, por assim dizer, né? A direita toda estava unida e unida por uma razão muito simples, né? Não havia nenhuma defesa propositiva naquele momento, porque estava todo mundo contra um governo. Naturalmente, a partir do momento em que cai um governo e começa a ter um debate sobre o que você defende em vez do que você é contra, cada um dentro da direita vai defender uma coisa diferente e nós tivemos, até teve um ponto da sua pergunta anterior que eu esqueci de responder, o rompimento definitivo que nós tivemos, porque no início de 2019, eu me declarava independente como deputado. Quando chegou em maio, abril, que Eduardo Bolsonaro nos chamava para
organizar uma manifestação junto com os bolsonaristas contra o Congresso Nacional e contra o Supremo, a gente falou, não, mas peraí, contra o quê? Especificamente, você vai fazer crítica em relação a algum ponto? É o momento que vocês rompem, para né? 2019 ser é isso, ou você vai né? defender o fechamento, né? Aí é o rompimento definitivo, porque, além de tudo, era uma coisa tosca e burra, porque a gente estava prestes a votar a reforma da Previdência. Eu falei, Eduardo, eu falava com o Paulo Guedes também, ministro, a gente está prestes a votar uma reforma que vai precisar de votos do Congresso Nacional. Você vai fazer uma organização contra o Congresso Nacional para quê? Só vai desidratar a reforma e aumentar o preço dela, que foi exato e precisamente o que aconteceu. Eu queria